Agora eu quero Agnello pra governador. Agora é Agnello, o povo que chamou. É um novo caminho. Para começar, esse galera conversa com essas mulheres guerreiras, uma frase: quando uma mulher entra na política, isso muda a mulher, mas quando várias mulheres entram na política, isso muda a política, de Michelle Bachelet. Para começar o Galera Conversa, eu queria que as candidatas falassem um pouco e fizessem uma avaliação do primeiro turno dessa campanha, dessa construção do novo caminho do Distrito Federal. Eu acho que Brasília deu uma excelente vitória à nossa coligação no primeiro turno, com a colocação do Agnello no segundo turno, com a eleição de 5 deputados federais da nossa coligação, 2 senadores, 14 deputados distritais. Então é uma grande vitória. Evidentemente que essa vitória ainda precisa ser plena com a eleição do Agnello agora no segundo turno. Isso não é apenas uma vontade nossa, é uma necessidade do Distrito Federal para que a gente possa interromper esse ciclo de absurdos que vieram acontecendo na cidade nesses últimos 12 anos do governo, 8 anos de Roriz e 4 anos de Arruda, onde aconteceu o mais profundo desmonte da máquina administrativa do Distrito Federal e onde aconteceu o maior ciclo de corrupção jamais havido numa capital como aconteceu aqui em Brasília. Então a gente tem agora a missão de eleger o Agnello nesse dia 31 de outubro, e também de eleger a nossa presidenta, Dilma Rousseff, para que o Brasil possa continuar mudando, para que a gente não perca os projetos fundamentais que o presidente Lula desenvolveu nesses 8 anos e que terão continuidade com a eleição da Dilma como presidente. Bom, eu diria que essa vitória, nós tivemos uma grande vitória no primeiro turno, acho que foi uma reação da cidade. A cidade, ela ficou muito machucada por tudo que foi feito com ela. E muitas vezes eu me pergunto como é que nós permitimos que isso acontecesse, se é que a gente poderia ter evitado esse desmanchar de Brasília. Desmanchar. Brasília foi desmanchada. É como se nós não tivéssemos políticas, nós não temos políticas públicas, nós não temos política de educação, não temos política de cultura, não temos política para a juventude, e nós tivemos um Estado absolutamente loteado. Eu digo que nós estamos vivenciando ainda uma espécie de capitanias hereditárias pós-moderna. É como se o Estado estivesse em uma mesa e se tirasse bifes do Estado, ele fosse fatiado e ele fosse, enfim, entregue para saciar um apetite insaciável dos ditos amigos do rei. Então, portanto, nós reagimos fazendo valer aquilo que é a história de Brasília. Brasília não foi construída a partir de uma grande propriedade, como grande parte das nossas cidades. Brasília foi construída a partir de um sonho. Brasília é marcada pela coragem de brasileiros e brasileiras que vieram de todos os cantos para construir a capital da República num projeto nacional. Por isso que Lúcio Costa diz que nós somos uma espécie de borboleta, nós não somos um avião, porque nós somos fruto da metamorfose e temos a leveza, a beleza e a coragem que tem as borboletas. Então, portanto, essa eleição no primeiro turno, ela foi uma reação para dizer que nós queremos nossa cidade de volta e nós vamos consolidar isso no segundo turno. Nós vamos eleger Agnello, porque é refundar Brasília, em homenagem aos nossos vaqueiros voadores, aqueles vaqueiros que vieram de todos os cantos do Brasil e que caíam dos andaimes e os poetas diziam, voam para o infinito. E os poetas também diziam que toda vez que Brasília estiver em risco ou Brasília estiver machucada, a gente vai escutar o lamento e o aboio dos nossos vaqueiros voadores. E nós estamos escutando isso, a coragem dos nossos vaqueiros voadores. Nós vamos eleger Agnello e vamos colocar Brasília na lógica republicana, porque isso foi rompido. E nós vamos estar estabelecendo as políticas públicas como políticas para o conjunto da população. Nós não queremos mais o Estado com donos, porque nós não somos gado. Nós não somos gado e Brasília não é uma grande propriedade. Então, portanto, nós vamos reafirmar isso e vamos reafirmar essa experiência do governo Lula. Nós vamos eleger Dilma Rousseff e a gente vai continuar fazendo história. Eu e Arlete fazemos parte de uma geração que mudou muita coisa nesse país. Nós enfrentamos a ditadura militar. E se temos ainda uma democracia muito trôpega, uma democracia muito frágil, que a gente vive tropeçando nos pedaços da ditadura que ficaram por aí, mas nós enfrentamos a ditadura militar, elegemos o primeiro presidente operário, todos nós que estamos nesse país, e vamos eleger a primeira mulher para presidir esse país. Vamos continuar mudando o Brasil e vamos refundar Brasília como cidade da coragem, da esperança, como a borboleta.
esse primeiro turno foi um dos primeiros passos para Brasília se libertar daquilo que ela vive há 12 anos, né? Um retrocesso claro e a utilização da máquina pública em favorecimento de um pequeno grupo. Um exemplo disso é o que a gente acaba vendo na mídia, que a candidata está utilizando da máquina pública através até de uma ajuda do governo, de que as pessoas carentes que recebem um pão e leite hoje são orientadas a votar na outra candidata, porque senão correm o risco de perder o benefício. Uma mentira clara, porque nos últimos 8 anos o Brasil mudou muito no avançar social. O que vocês acham dessa utilização da máquina pública em favorecimento de um pequeno grupo no Distrito Federal? Bem, posso falar primeiro? Então? Bem, eu acho que o governo do presidente Lula construiu uma política republicana, em que as políticas públicas têm a perspectiva de cumprimento dos direitos sociais. O que quer dizer isso? Quer dizer que há critérios claros. Nós não fazemos programas sociais para os eleitores da nossa base, fazemos para o povo que precisa. E é isso que nós queremos implantar em Brasília, que, aliás, já o fizemos quando estivemos no governo de 95 a 98, com o Cristóvão e Arlete, no governo do Distrito Federal. Agora, nós precisamos retomar essa experiência. Não é possível que os recursos públicos sejam colocados a serviço de um grupo político, que é o que está acontecendo aqui no Distrito Federal há bastante tempo. As terras públicas, ao invés de se construir políticas habitacionais claras, transparentes, você tinha o quê? Uma doação de lotes aos deputados da base do governo. Isso não é democrático, isso não é transparente. Por isso que nós achamos que agora é preciso construir um novo caminho, justamente para evitar esse clientelismo, esse fisiologismo que marcaram os governos de Arruda e o governo do Joaquim Lourenço. Portanto, nós não queremos mais continuar com essa prática atrasada, que é a velha política brasileira. Nós queremos reconstruir Brasília sobre as bases de políticas republicanas, como o governo federal vem fazendo em todo o território nacional. Eu diria também que isso é a marca do horrorismo do Distrito Federal, que a gente quer apagar. A gente está apagando muitas marcas, né? A gente está apagando as marcas dos candeeiros, das lamparinas, do rosto do nosso povo, com luz para todos. Mais de 3 milhões de famílias hoje têm energia em casa, o que não tinham antes. E a gente quer apagar desta cidade essa marca do clientelismo, das capitanias hereditárias. Então você tem o Estado feudalizado e o Estado passa a ter donos. Então a população sabe quem é o dono das administrações. Quem é o dono da administração de Planaltina, quem é o dono da administração, enfim, de Taguatinga, quem são os donos do Estado? Nós vamos tirar essa condição de donos, que é a capitania hereditária. Não é nem República Velha, é antes disso. É o Estado a serviço de um pequeno grupo e que se apropria das políticas públicas. Porque o horrorismo, ele provocou muitas máculas, não é? Porque quando eu falo desmanchou a cidade, é porque desconstruiu as políticas públicas. E não há como você garantir direitos num país de casas grandes e senzalas sem políticas públicas de qualidade. Então ele destruiu as políticas públicas e criou uma lógica de assujeitamento. É colocar o povo de joelhos esperando migalhas. Migalhas, como se as carências pudessem ser contrapostas com os favores. A carência não é contraposta com o favor, é contraposta com o direito. Tirou noção de direito, tirou noção de sujeito, de que nós somos sujeitos da nossa própria história, sujeitos da nossa própria vida, que essa é uma condição humana, portanto, feriu a condição humana. E aí, quando você tira a noção de sujeito da população e a noção de sujeito de direito, você faz com que as pessoas que estão no governo possam se colocar como donas das políticas públicas. Nós vamos acabar com isso. Nós vamos acabar com isso. Porque das marcas que foram deixadas nessa cidade, nós temos a marca da grilagem, da apropriação da terra, da grilagem não só da terra, como nós temos também a marca da grilagem das políticas, da grilagem da cidadania. E uma das marcas mais indeléveis deixadas pelo horrorismo e que nós vamos apagar é a marca de tirar do povo a condição de ser sujeito e ficar mendigando políticas que são construídas para ele mesmo e que eles, em verdade, são o povo é o ator principal de todas as políticas. Deputada Arlete, senhora médica, sanitarista, e um dos grandes problemas hoje no Distrito Federal é a saúde pública. O Agnello costuma afirmar que nos primeiros anos de governo ele será tanto governador quanto secretário de saúde. O que você acha dessa medida dele? Eu acho que o Agnello quer dizer com isso que a saúde será uma prioridade extrema do governo dele.
e que ele, nos primeiros meses, vai dedicar o seu poder de governador para resgatar a saúde pública em Brasília. Ontem mesmo eu estava em Taguatinga, faltou luz no HRT e o gerador não funcionou. Você imagina o caos que isso significa para um hospital. Então, são descuidos que estão acontecendo, absurdos. O orçamento da saúde hoje está comprometido com contratos de terceirização que consomem quase 85% desses recursos. Então, é preciso realmente ter mão de ferro para que a gente possa resgatar a saúde pública em Brasília. E, nesse sentido, é importante que o governador, ele próprio, esteja no comando desse processo para fazer valer as suas decisões e, consequentemente, nós termos resultados no sentido de recuperação da saúde pública no Distrito Federal. É urgente reconstruir a atenção básica, é urgente construir as clínicas de especialidades, as UPAs e recuperar os nossos hospitais. Hoje, eu digo a vocês que Brasília vive uma calamidade pública na saúde. Sobretudo agora com essa bactéria, superbactéria, que inclusive está fechando alguns leitos de UTI. Então, quem precisar de uma UTI em Brasília hoje vai ter uma dificuldade extrema, quer seja no hospital público, quer seja no hospital particular. Estamos vivendo uma crise profunda na saúde pública e acho que o governador tem razão quando ele diz que quer assumir pessoalmente o início da recuperação da saúde no Distrito Federal. Chegamos a um fim de mais um bloco do Galera Conversa, hoje com as nossas deputadas Arlete Sampaio e Érica Cocai. Participe também do Galera Conversa, envie sua pergunta para o Twitter, @galera do Agnello, e acesse nosso site www.galeradoagnello.com.br.